Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, divina vontade, reina na minha vontade, suprema majestade. Eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem, que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, diante da tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde. Por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vinde, Espírito Santo, vinde. Por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vinde, Espírito Santo, vinde. Por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Livro do Céu, volume 4, trecho 170, 7 de janeiro de 1903. Pede a Jesus que ele esclareça o seu estado, e ele esclarece-o. Continuando o meu habitual estado, estava pensando, será possível? Pode ser verdade que por poucos sofrimentos meus, o Senhor suspenda os castigos, que debilite as forças humanas para que não façam revoluções e para não formar leis iníquas? E além disso, quem sou eu para merecer com poucos sofrimentos tudo isto? Enquanto isso pensava, veio o bendito Jesus e me disse: Filha minha, nem tu, nem quem te dirige compreenderam teu estado. Tu, no estado de sofrimentos, desapareces de tudo, e eu só, não misticamente, senão em carne viva, reproduzo meus mesmos sofrimentos que sofreu minha humanidade, e não foram talvez os meus sofrimentos que enfraqueceram os demônios, iluminaram as mentes cegas, em uma palavra, os que formaram a redenção do homem? E se o puderam fazer, então, na minha humanidade, não poderão fazer agora na tua? Se um rei fosse habitar em um pequeno barraco e dali dispensasse graças, ajuda, moedas, continuaria seu ofício de rei. Se alguém não acreditasse, se diria que é tolo, pois é rei. Pode fazer o bem tanto no palácio real como no pequeno barraco. E mais admira-se mais sua bondade, porque sendo rei, não desdenha habitar em pequenas pocilgas e viçosas cabanas. Assim é a sua situação. Eu compreendia com clareza tudo isto e disse: Meu Senhor, tudo está bem, como dizes. Toda a dificuldade do meu estado está na vinda do sacerdote. E ele: Minha filha, ainda que um rei habitasse em pequenas pocilgas, pelas circunstâncias, pelas necessidades, pela condição de rei, é conveniente que seus ministros não o deixem sozinhos.
mas que eles façam companhia, servindo-o e obedecendo-o no que ele quer. Fiquei tão convencida que não sabia mais o que dizer. Esse trecho foi meditado no dia 2, né, de abril, que eu esqueci de colocar acima, né? Então, é interessante, né? Interessante essa colocação de Jesus, né? Ele está explicando para Luísa a importância do estado dela, né? Então a gente vê que Jesus, ele explica cada coisa que acontece com a gente, né? Ele explica. Cada estado que ele permite que a gente passe, ele explica, né? Mas para ele explicar, tem que ter esse diálogo, né? Ele tem que ser esse rei que mora dentro de nós, né? Talvez, no primeiro momento, ele vai encontrar a nossa casa, a casa do nosso coração, né? Sendo uma pocilga, né? Uma casa bem desorganizada, cheio de coisinhas, né? Cheio de entulhos, de coisas. E ele vai precisar entrar, né? Fazer uma limpeza, arrumar tudo direitinho, né? E isso leva tempo, mas ele vai continuar sendo rei, né? E assim, era isso que os apóstolos e muitas pessoas, quando Jesus veio à Terra, não entendiam, né? Quando Jesus, ele ia até os pecadores, ele não deixou de ser rei por isso, né? Ele continuava sendo quem ele era, né? Ele não deixou de ser rei, ele não deixou de ter a importância o papel dele, né? De ser rei do universo, né? Então, mesmo ele entrando ali num barraco, né? Ele faz até a comparação do rei. Mesmo um rei entrando em um barraco, ele continua sendo rei, né? Foi a mesma coisa com Jesus, né? Mesmo Jesus entrando dentro de nós, e dentro de nós sendo uma pocilga ainda, né? Tudo bagunçado, tudo desorganizado, né? Cheio de coisinhas, né? Cheio de mimimis, né? Cheio dessas coisas que nós temos, da nossa vontade humana, né? Tudo cheio de serpentes, né? E Jesus precisa ter todo esse trabalho de destruir as serpentes uma por uma, de pisar na cabeça da serpente, né? Mas ele vai continuar sendo rei. Ele não vai deixar de ser rei, né? Então, ele vai explicar para Luísa, né? Ele vai falar para Luísa que mesmo que ela seja uma pequena, né, como ela fala, né, mas ela é importante. Então vamos ver aqui, ó. Continuando o meu habitual estado, estava pensando: será possível, pode ser verdade que por poucos sofrimentos meus o Senhor suspenda os castigos que debilite as forças humanas para que não façam revoluções e para não formar leis iníquas, né? Iníquas. E além disso, quem sou eu para merecer com poucos sofrimentos tudo isso, né? Então a Luísa, ela se acha muito pequena, nós somos mesmo, né? Nós somos muito pequenos, né? Nós somos um nada, mas o rei mora dentro de nós, né? Mas o rei rege a nossa vida, né? Enquanto isso pensava, veio o bendito Jesus e me disse, olha só que Jesus vai falar para Luísa e fala para nós também, né?
Minha filha, nem tu, nem quem te dirige, né, compreenderam teu estado, né? Então, nem ela, nem o sacerdote que dirigia ela, que acompanhava ela, estava entendendo o real valor do estado da Luísa, do estado de vítima da Luísa, né? Ainda não tinha entendido, né? Eu já li um bocado terminei de ler os 36 volumes e eu vejo sempre em todos os volumes, eu vejo essa dificuldade também que os sacerdotes têm também de entender esses estados de vítima da Luísa, né? O estado de vítima da Luísa, né? Eles muitas vezes eles colocam ela nessa obediência para passar por esse estado, mas eles muitas vezes não compreendem, né? Ó, ele fala aqui, ó: filha minha, nem tu, nem quem te dirige compreenderam teu estado, né? Tu, no estado de sofrimentos, desaparece de todo, né? Então, quando ela está no estado dela de vítima, ela desaparece, né? Você quer conhecer uma pessoa? Você quer conhecer a humildade de uma pessoa? A vida de uma pessoa? Olha o quanto que ela já sofreu, né? Olha o quanto que ela já sofreu. Se cada sofrimento que ela já passou, ela reconhece esse sofrimento e ela entende a importância desse sofrimento, né? Aí você vê que ela é uma pessoa repleta, né? Uma pessoa que tem muito Deus, né? Porque assim, ele fala aqui, ó, eu achei muito interessante, ó. Ó, vou voltar aqui. Filha minha, nem tu, nem quem te dirige compreenderam teu estado. Tu, no estado de sofrimentos, desapareces, né? Então, quando ela está no estado de sofrimento, não é a Luísa que está no estado de sofrimento, é Jesus. As pessoas estão vendo a Luísa, mas é Jesus, né? Quando a gente passa por alguma coisa, não é a gente passando, é Jesus, a gente desaparece. É ele sofrendo dentro de nós, né? Desaparece de tudo. E eu só, não misticamente, e eu só, não misticamente, senão em carne, viva, reproduzo meus mesmos sofrimentos. Então, é o sofrimento dele, né, sendo reproduzido na Luísa. É como se, um exemplo, é como se a Luísa, ela ficasse ali inconsciente e ele entrasse ali e fosse os sofrimentos dele, nela, né? Então, assim, ela precisava entender de uma vez por todas que quando ela passava por esse estado de sofrimento, não era ela, era ele, né? E uma coisa que é difícil da gente entender, que a gente que a serpente assim que Jesus mais mostra para mim que é difícil de ser matada, é na questão dos sentimentos, a questão do estado de ânimo, porque as pessoas, né? A gente corre um risco muito grande de ficar: será que é de Jesus? Será que não é Jesus, né? Porque a gente ainda não entendeu que quando a gente está num estado de ânimo de sofrimento, a gente desaparece, né? Quando a gente dá a nossa vontade para Deus, a gente não existe. E todo dia a gente vai matando essa serpente da vontade humana dentro de nós. Então, se, né, ele está sofrendo, se nós estamos sofrendo, é ele, né? Eu demorei para poder entender isso, né? Mas aí, depois um dia, eu tava muito assim, eu tava muito debilitada, né, por causa da minha saúde. E aí, eu falei assim: Senhor, eu preciso levantar, eu preciso levantar. O Senhor sabe, eu preciso fazer minhas coisas, eu preciso fazer comida, né? E aí,
E tipo assim, e aí eu falei assim pro Senhor, mas Jesus, eu preciso da tua vontade, eu preciso que o Senhor, que esteja na tua vontade eu me levantar, né? Eu não quero fazer nada fora da tua vontade. Então, se o Senhor quer que eu fique deitada, eu fico. Mas se for da tua vontade que eu me levante, então me dê força. Aí naquela hora, na hora que eu tive essa conversa com Jesus, assim, do nada, eu ganhei uma força, eu levantei, eu fiz a comida, né? Eu fiz a comida, ajeitei a minha casa, ajeitei as coisas. Depois, ele me colocou de novo no estado de sofrimento. Mas era ele, não era eu, era ele. Foi ele que levantou da cama. Foi ele que foi fazer as coisas, né? Então, tudo que nós fazemos é ele, não nós. Isso que é difícil, né? Isso que é difícil dele, né? Da gente poder entender isso, né? Porque ele fala aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ele fala aqui, ó. Filha minha, nem tu, né? Nem tu, nem quem te dirige compreenderam o teu estado. Tu, no estado de sofrimentos, desapareces de tudo. E eu, só não misticamente, senão em carne viva, reproduzo meus mesmos sofrimentos, que sofreu minha humanidade. Então ela estava reproduzindo os sofrimentos de Jesus na humanidade dele quando ele veio para a terra. E não foram talvez os meus sofrimentos que enfraqueceram os demônios, né? Porque foi os sofrimentos de Jesus que enfraqueceu os demônios, iluminaram as mentes cegas. Em uma palavra, os que formaram a redenção do homem, né? Então foi o sofrimento de Jesus que nos redimiu. Tanto é que na hora que Jesus morre é que o povo entende que matou o Filho de Deus, né? É incrível isso, porque eles passaram o tempo todo com Jesus e não perceberam, mas na hora que Jesus é crucificado e ele entrega o Espírito para o Pai, e tem o véu que se rasga, né? O chão que treme, aí eles percebem que tinham matado o Filho de Deus, né? Então foi o sofrimento de Jesus que redimiu. E se o puderam fazer, então na minha humanidade, não poderão fazer agora na tua, né? Então, a humanidade da Luísa ia desaparecer e era a humanidade dele que existia nela. Se um rei fosse habitar em um pequeno barraco e dali dispensasse graças, né? Ajuda, moedas, continuaria seu ofício de rei, né? Então, assim, se um rei, vamos supor que, um exemplo, vou dar um exemplo aqui, ver se eu consigo dar. Vamos supor que um presidente da república, ele não quer ficar lá no Palácio do Planalto, né? Ele não quer fazer ter aquelas regalias, aquelas coisas. E aí ele é um homem bem simples, um homem de Deus, né? E aí ele quer quebrar os protocolos, vamos dizer assim. Mas ele pode governar numa casa simplesinha, né? Ele pode fazer as ordens, os despachos, decidir as coisas numa pocilga, num barraco, mas ele vai continuar sendo o presidente, né? A mesma coisa é Jesus, porque, ó, mesmo que Jesus entre num barraco, fale com pecadores, coma com pecadores, ele vai continuar sendo quem ele é, né? Se alguém não acreditasse, se diria que é tolo, né? Pois, se é rei, pode fazer o bem tanto no palácio real como no pequeno barraco, né? Então, tipo assim, não é o lugar que faz a pessoa, mas é a autoridade constituída, né? Tipo assim, Jesus, ele era rei,
Ele não deixou de ser rei porque ele tocou na Maria Madalena, porque ele curou a Maria Madalena, né? Ele não deixou de ser do que ele é porque ele entrou na casa de Mateus, né? Ele não deixou de ser o que ele é quando ele foi jantar na casa de Zaqueu, quando Zaqueu estava na árvore, ele viu que Zaqueu estava na árvore e ele disse: Zaqueu, desce depressa, hoje a salvação entra na tua casa. Ele continuou sendo quem ele é, né? Então Jesus ia continuar o mesmo na Luísa. Não importa se a Luísa fosse pequenininha, se ela não, né, se ela se achasse tão inferior, né? A gente também não é nada, mas ele está em nós, né? Ele está em nós e isso é o suficiente. E mais, admira-se mais sua bondade, porque sendo rei, não desdenha habitar em pequenas pocilgas, né? Então, assim, a gente vê que pessoas ricas, um exemplo, tem muitas pessoas ricas que moram em casas humildes, né? Em casas humildes, nossa, muito humildes, né? E aí o que que acontece? A gente vê essas pessoas, a gente fica tão assim impressionado, né? Agora tem pessoas que é pobre, gente, é pobre, mas parece que tem o rei na barriga e vive lá numa casa que não dá nem para pagar as contas, entendeu? Então, assim, Jesus, por mais que ele fosse ali, né, que ele entrasse em qualquer lugar, ele era rei, né? Habitar em pequenas pocilgas, né? Ele ia continuar sendo rei. E viçosas cabanas, né? Então, tanto faz morar numa pocilga ou morar numa cabana, né? Tanto faz eu morar numa casa luxuosa ou morar numa casa pobre. O que importa é Jesus. O que importa é Jesus dentro de mim, né? O que importa é Ele, não sou eu, né? Assim é a sua situação, né? Então, ele estava querendo explicar para Luísa: Luísa, por mais que você seja pequena, por mais que você se ache miserável, o que importa é eu dentro de você. Sou eu sou o rei. Eu sou o rei, eu estou dentro de você, não importa, porque quando você está no estado de sofrimento, você desaparece. Quando eu estou com você, você desaparece, você não existe, né? E ele ensina isso pra gente. Eu compreendia com clareza tudo isso e disse, aí ela entende com clareza: meu Senhor, tudo está bem como dizes, toda a dificuldade do meu estado está na vinda do sacerdote, né? Então ela fala que toda a dificuldade do estado dela está na vinda do sacerdote. E ele, aí ele vai explicar para ela, né? E ele: minha filha, ainda que um rei habitasse em pequenas pocilgas, pelas circunstâncias, né? Pelas necessidades, pela condição de rei, é conveniente que seus ministros não deixem, né? Então, por mais que ele tivesse dentro da Luísa, e a Luísa fosse uma pessoa miserável, fosse uma pessoa, né, totalmente, né, irreconhecível para a sociedade, vamos dizer assim, mas era necessário que os ministros viessem a ela, né? Porque o rei estava dentro dela. O importante era Jesus estar dentro dela, né? Seus ministros, não o deixem sozinho. Então, assim, por isso que a Luísa, ela teve, assim, vários sacerdotes que ficou com ela, né? A gente não tem, porque Jesus está dentro de nós, a gente não precisa disso. A gente já conhece, através do que a gente está estudando, a gente já conhece, já toma posse, né? Isso que é incrível, né? E ele fala que não deve deixar sozinho. Por isso que quando Jesus não vinha, tinha sacerdote com Luísa, né? Mas que eles façam companhia, servindo e obedecendo no que ele quer, né? Então, assim, o sacerdote, muitas vezes ele achava, poderia até pensar, né? Que era eles que serviam a Luísa, mas não era. Eles serviam a Jesus, né? Talvez eles não entendessem, né? Mas eles estavam servindo a Jesus ali através da Luísa, né? Como acontece com a gente também. Fiquei tão convencida que não sabia mais o que dizer. Aí ela se convence de tudo, né? Então a gente precisa entender, né?
Isso. Isso é muito importante pra gente, né? Eu achei bem interessante esse trecho, né? Porque essa comparação, né, do rei, né? É muito interessante, né? Muito interessante isso. Eu achei, eu achei maravilhoso esse trecho, né? Porque explica claramente pra gente não ter dúvida, pra gente parar com os nossos mimimis, né? De ficar duvidando que não é Jesus em nós, né? Então fica bem claro isso para nós. Amém, Fiat.